Boa noite, igreja! Boa noite a todos que nos assistem nesse momento tão especial. Já vamos começar, irmão, cantando ao nosso Deus com bastante alegria, porque vencendo vem o nosso Cristo Jesus. E em breve, irmão, os reinos desta terra conhecerá o dia da glória de Cristo. Então, vamos cantar! Glória, glória! Glória, glória! Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia! Chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia! Eis que embora refulgente sobre as nuvens descerá, as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia! E por fim, entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. E glória! Glória, glória, aleluia! O amor do nosso Deus é tão incrível, irmão, que nem mesmo eu, você ou os nossos pecados, nada neste mundo pode nos separar do teu amor, das tuas promessas, porque o amor do nosso Deus não falha. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Diga, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Posso ouvir um som atingindo muitos corações. É o som de vento, não. É o som de chuva, não. É um som diferente, um barulho santo. Que som é esse? É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando, vem. É o som da igreja que por ti anseia, de noite clama, vem. É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando, vem. É o som da igreja que por ti anseia, de noite clama, vem. Posso ouvir um som que vai indo em muitas direções. Posso ouvir um som atingindo muitos corações. É o som de vento, não. É o som de chuva, não. É um som diferente, um barulho santo. Que som é esse? É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando, vem. É o som da igreja que por ti anseia, de noite clama, vem. É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando, vem. É o som da igreja que por ti anseia, de noite clama, vem. Vem, Senhor, usa
Você que nos assiste, meu irmão, está com o coração cheio de medos, está com temor por causa de qualquer situação, a solução para a tua vida, irmão, é Cristo Jesus. E não para tirar os problemas dessa vida, mas a te dar a solução do pecado. Ele vem para te salvar. Cantemos todos. Diga para os Temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clamas seu nome. Ele então virá. Diga, Ele vem. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Diga, Ele vem. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem
Ele vem para te salvar. Que possamos cantar agora como uma oração ao nosso Deus. Diga: Senhor, quebranta o meu coração para o que Tu queres falar esta noite. Que esta palavra transforme o meu coração. Enche-me até que me encontre só a Ti, Senhor. Usa-me, quebranta-me, transforma-me. Que essa seja a nossa oração ao nosso Deus. Sonda-me, Senhor, E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. diga: sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para estudar a palavra de Deus, para ter esse momento. Está bem próximo de nós nos reunirmos lá no templo. É lógico que não vai ser todo mundo, não vai ser de uma forma, não vai ser a normalidade que nós estávamos acostumados, mas nós vamos poder sim nos reunir na casa do Senhor, nós vamos poder estar cantando, estar louvando, estar em comunhão. Ore bastante por isso, ore para que continue melhorando a situação da saúde aqui do RN, para que a gente possa ter esse retorno de uma forma mais segura, entendendo que o vírus ele não foi embora, então nós precisamos continuar tomando todas as medidas de proteção para evitar ao máximo esse contágio, ok? Mas enquanto isso, nós temos aí essas ferramentas. Você pode assistir a esse culto, você pode compartilhar esse culto pela internet, pode passar para o seu amigo, para o seu familiar, para que todos nós juntos possamos estar acompanhando, possamos estar tendo esse momento agradável de estudo da palavra de Deus. Deus, ele vai enriquecer todo aquele que se debruçar, que se dedicar, que se deleitar com a sua palavra. Tivemos um momento legal agora de louvor. Eu espero que você tenha cantado com toda alegria. Eu espero que você esteja participando de todas as programações ao longo da semana, principalmente das lives. As lives elas estão muito legais. A nossa live não é uma live simplesmente eu falo e você escuta. A gente tem uma sala no Meet, você pode entrar, conversar, tirar sua dúvida, conhecer pessoas. Então é muito, muito legal. Então não deixe de participar. Toda terça-feira tem live para os homens casados e para as mulheres. Então não fique de fora dessa. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com meu filho. O meu filho ele está no primeiro ano e eu chego assim e falo: Samuel, nível 3. Nível 3 é 3 anos. E ele fica bravo. Não, papai, não sou nível 3. Eu falo: tá bom, nível 4. Não, papai, nível 4 não. Tá bom, nível 5. Não. Eu sou o primeiro ano. Por que isso? Por que ele fica chateado? Porque todos nós queremos crescer. Todos nós queremos crescer. É lógico, quando a gente chega na idade que nós ficamos velhinhos, a gente quer rejuvenescer, Mas o normal, o natural é você querer crescer. Eu mesmo gostaria de ser mais alto. Você lembra, algumas mensagens atrás eu falei do vôlei, Jesus, e que eu fui lá pro saque. Eu lembro que eu jogava nessa época no time da escola técnica. E o que acontece? Eu era uma posição que era para ser alto, mas não tinha ninguém para essa posição. Então eu jogava naquela posição, que era o meio de rede, E o que aconteceu? Um dia chega um aluno novo para treinar e o camarada tinha uns 2 metros de altura. O olho do nosso treinador brilhou, vai Geraldo pro banco. E eu fui pro time reserva. E toda vez que a gente treinava, só que é o seguinte, o camarada ele tinha 2 metros de altura, mas ele não jogava nada. Sabe aquele camarada que só tem altura? Pronto, era ele, só tinha altura, mas não jogava nada. O que acontecia? Eu no time reserva só sacava em cima dele. E a bola não chegava nem no levantador, o time reserva estava ganhando as partidas. Então o técnico fez, não, troca, destroca. Mas como eu gostaria de ser mais alto ali e ter garantido aquela posição. Crescer em tamanho depende basicamente da genética, pelo menos verticalmente falando, assim, horizontalmente depende de como você está se alimentando aí nessa quarentena. Mas o crescimento que eu quero falar nesta noite
é um crescimento diferente, e é um crescimento que também depende do referencial, né, para quem se cresce. E nada melhor do que o nosso maior exemplo para nos ensinar a respeito disso, Jesus. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Observe que para esse versículo a gente pode fazer 3 perguntas: quem, como e para quem. Quem ia crescendo? Jesus. Como é que ele ia crescendo? Em sabedoria, estatura e graça. Para quem? Diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de pessoas que eram grandes. Umas eram grandes diante dos seus próprios olhos, ou diante dos olhos do mundo, das pessoas. Outras eram realmente grandes e grandes aos olhos de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa mensagem, cujo título é Grande, mas aos olhos de quem? Você já ouviu falar nos Enaquins? Os Enaquins? Os Enaquins eram um povo, que a Bíblia retrata um povo lá do Antigo Testamento, que era composto por gigantes. Eram gigantes, eram grandes homens. Tem várias teorias a respeito de quem eram os Enaquins. Alguns falam assim que não eram grandes em estatura, eram homens poderosos. Olha, independente da teoria que você adotar, vai servir aqui para que a gente possa fazer esse estudo, né? A verdade é que eles eram grandes, eram poderosos a ponto de causar medo. E o relato mais impressionante a respeito dos Enaquins está lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, eles eram grandes, poderosos a ponto de causar medo a 10 dos 12 espias que saíram para espionar a terra de Canaã. Aqueles homens ficaram com tanto medo que eles contagiaram outras pessoas, eles espalharam medo. Somente Josué e Caleb que disseram: não, vamos embora, vamos lutar. Deus é que nos trará a vitória. Então, a grandeza aos olhos humanos pode nos trazer medo. É exatamente isso que acontece quando você olha para os seus problemas sobre o prisma, sobre a ótica humana. Às vezes você olha para o seu problema e diz: meu problema é grande demais, o meu problema é impossível de resolver. Quem poderá me ajudar? Ninguém poderá me ajudar. Esse problema eu não consigo ver luz no final do túnel. Mas Jesus é claro em dizer: para Deus nada é impossível. Assim como Deus traria a vitória para o povo judeu contra os Enaquins, se eles tivessem confiado nele, ele pode trazer a vitória para você, se você colocar a sua confiança nele. Ele pode salvar o seu casamento, ele pode restaurar a sua saúde, ele pode abrir as portas de um emprego para você. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, ele não é maior do que o seu Deus. Confie. Segundo exemplo que eu quero falar é Saul, né? Você sabe quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que o maior dos homens do povo batia nos seus ombros, ou seja, ele era grande, ele tinha boa aparência e ele até começou bem o seu reinado. Ele se mostrou valente, ele se mostrou corajoso, ele trouxe uma grande libertação para o povo de Jabes de Gileade. As pessoas louvaram por isso. Só que com o tempo, Saul começou
a revelar a sua verdadeira face, a mostrar quem ele realmente era. Ele tentou usurpar a função de sacerdote que era de Samuel. Quando Samuel falou assim: espere que no 7º dia eu chegarei. Ele falou: não, peraí, o negócio aqui tá difícil, Samuel não chegou, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, tá comigo. Desprezou as ordens de Deus em relação à destruição dos amalequitas. Deus falou: faça assim. Ele falou: acho que do jeito que Deus está falando, talvez não seja 100% legal, mas do meu jeito é melhor. Eu acho que eu vou destruir tudo que é inútil, tudo que é desprezível, mas aquilo que for bom, eu vou tomar para mim, eu vou guardar como despojos. Procurou uma feiticeira, né? Ele mesmo tinha dito que era proibido, mas ele foi lá e desobedeceu a sua própria ordem. E aquele que era grande aos olhos do povo, que era grande aos seus próprios olhos, mostrou-se pequeno aos olhos de Deus. O que nós aprendemos com Saul? Que a grandeza aos olhos humanos pode gerar autossuficiência. Autossuficiência é o homem querer viver sem Deus. É o homem querer viver independente de Deus, longe de Deus. É o que faz ele querer resolver as coisas do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, da sua maneira e com a sua própria força. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Isso é perigoso porque a nossa força é limitada. O próprio Saul aprendeu essa lição mais à frente. Você lembra quando se apresentou aquele gigante, né, também descendente dos Enaquins, né, dos últimos descendentes, o Golias, fazendo aquele seu desafio habitual, de frente para o exército filisteu, de frente para o exército israelita, e ele desafiando: mande um homem para me enfrentar, e não tinha um homem, e o próprio Saul se acovardou. Nesse momento, Saul percebeu que a sua força era limitada. Mas lá, em um determinado momento, né, no momento certo, no momento de Deus, estava um jovem que não estava nem aí para o tamanho do gigante. Enquanto todo mundo olhava para o tamanho daquela monstruosidade daquele homem lá, com sua armadura, com sua lança, Davi estava olhando para o tamanho do seu Deus. O foco de Davi não era o gigante, o foco de Davi era o seu Deus. Esse mesmo jovem é o jovem que escreve lá o Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Não seja autossuficiente, não confie na sua força, faça como Davi, confie na força do Senhor, do Todo-Poderoso. Não há gigante que ele não possa vencer. Outro exemplo que eu trago é de Nabucodonosor. Você já ouviu falar em Nabucodonosor? Nabucodonosor foi o rei mais poderoso do Império Babilônico. Foi ele que conquistou o reino de Judá, que levou o povo cativo, né? Destruiu Jerusalém, levou todo o povo para o cativeiro na Babilônia. Um desses que foi levado cativo foi o profeta Daniel, sabe? E em um determinado momento da história, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma grande árvore cuja copa tocava nos céus, e que os animais vinham habitar entre elas, as aves, e se alimentavam do seu fruto. Mas aí, em determinado momento, a árvore foi cortada, os frutos foram espalhados, né? E os animais fugiram. Esse foi o sonho que ele teve. E o Daniel interpretou. Daniel interpreta o sonho dizendo que a árvore era ele,
e que se não se afastasse dos seus pecados, a sua sanidade seria tirada. Só que Nabucodonosor escuta, mas não dá ouvidos. E olha o que acontece mais à frente. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e suas unhas como as garras de uma ave. A grandeza aos olhos humanos gera orgulho, arrogância, soberba. É justamente aquilo que te afasta de Deus. Foi o orgulho que derrubou Satanás do céu. Foi o orgulho que expulsou Adão e Eva da presença de Deus lá no Jardim do Éden. O orgulho é a base de todo o pecado. E a Bíblia é clara em dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nabucodonosor, ele se achava grande, mas tudo que ele tinha dependia da permissão de Deus, sabe? Deus até utiliza esse termo, meu servo Nabucodonosor. Quando Israel, quando o Judá foi conquistado pelo Império Babilônico, Deus havia mandado Nabucodonosor fazer isso, né? Teve a permissão, teve a mão de Deus. Faltou humildade da parte de Nabucodonosor reconhecer que Deus atuava na vida dele, que toda a grandeza que ele atingiu foi porque Deus permitiu. O humilde, ele faz isso. O humilde, ele entende que tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo que ele é, tudo que ele possui, tudo vem de Deus, e ele não deve se gloriar nisso. Sabe, você tem alguma coisa na vida, se você tem dinheiro, se você tem estudos, se você tem alguma influência, se você tem uma casa boa, um carro, tudo isso foi porque Deus, é graça de Deus, é graça. Então nunca pense, é a minha força, é o meu poder. Aquele que se acha grande coisa aos seus próprios olhos acaba sendo humilhado, como foi Nabucodonosor. Mateus 23:12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A grandeza aos olhos humanos produz isso, produz medo, produz autossuficiência, produz orgulho. Mas a Bíblia também é cheia de exemplos de pessoas que eram grandes aos olhos de Deus. E hoje eu queria falar desse exemplo, eu queria falar de João Batista. Olha o que Jesus fala a respeito de João Batista. Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem era João Batista? João Batista foi o primeiro profeta após os longos 400 anos de silêncio profético. Após o profeta Malaquias, passou-se 400 anos para que Deus levantasse um novo profeta, e foi João Batista. Ele foi o precursor do Messias, era ele que profetizava a vinda do Messias, ele que batizava, por isso que o seu nome Batista, ele batizava inúmeras pessoas, era o batismo do arrependimento, aquele batismo em que as pessoas reconheciam o seu pecado e se arrependiam dele. Cristo mesmo, ele foi se batizar com João Batista.
Não o batismo do arrependimento. João falou assim, não, tu não pode ser batizado por mim, na verdade eu que deveria ser batizado por ti. Mas Jesus fala, não, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Isso é necessário. Jesus ele estava se identificando com os homens, ele estava se mostrando, se colocando na posição dos homens pelos quais ele se sacrificaria mais à frente. E após esse batismo de Jesus, muitos dos discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus agora. E aí, o que acontece? Os demais, os que ficaram, demonstraram preocupação e foram falar com João. Olha o que eles disseram. Aí eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Sabe, essa informação ela poderia ter trazido medo ao coração de João. Ele poderia pensar, caramba, agora eu estou perdendo meus seguidores. Essa informação ele poderia demonstrar autossuficiência. Que eles vão, eu sozinho já me basto, eu me garanto. Ele poderia ter sentido orgulho, sim, estão indo, mas lembre que primeiro eles aprenderam comigo, foi através de mim que eles conheceram o Messias, mas não, ele não demonstrou nada disso. O que ele respondeu demonstra o tamanho da sua grandeza. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, e que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É assim que age uma pessoa que é grande aos olhos de Deus. Essa é a verdade central da mensagem de hoje. Preciso me tornar pequeno aos olhos do mundo, aos meus próprios olhos, para que eu me torne grande aos olhos de Deus. Jesus mesmo explicou isso claramente quando os discípulos estavam dialogando sobre quem seria grande. Mateus 18 diz assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Não queira ser grande aos seus próprios olhos. Aquele que se acha grande aos seus próprios olhos, ele será derrubado, ele será humilhado. Mas sempre se espelhe em João Batista, se espelhe nessa criança, busque a humildade. Busca humildade. A humildade, ele gera frutos na sua vida. A humildade te gera a confiança, a saber que se você não tem ninguém, não tem nada, mas você tem Jesus, então você tem tudo. Você não precisa temer, você não precisa se achar. Ao contrário, da grandeza aos olhos humanos, vai te fazer medroso, vai te fazer autossuficiente, orgulhoso, todas as coisas que te afastam de Deus. Ela pode até te render frutos aqui nessa vida, ela pode aumentar o teu ego, a grandeza aos olhos humanos pode aumentar o teu ego, pode lhe render aplausos, mas nada disso vai contar no reino dos céus. Nada disso. A alegria daquele que é grande aos olhos de Deus é fazer Deus cada vez maior, é fazer Deus brilhar acima de tudo. Lembra disso? Que Ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o lema de todo filho de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, nós somos gratos a Ti, Senhor,
por esses exemplos maravilhosos, tanto os errados, porque nós sabemos em que direção não tomar, Paizinho, como os corretos, para saber como deveremos viver de modo a te agradar, Senhor. Se quisermos ser grandes, precisamos ser servos, precisamos ser puros e principalmente precisamos ser humildes. Precisamos entender, Senhor, que nada que temos, nada que somos, Senhor, vem de nossa força, Paizinho. E que assim nós possamos colocar inteiramente a nossa confiança em Ti. E que possamos viver uma vida disposta a Te agradar, a Te engrandecer, a Te fazer maior aos olhos do mundo, Paizinho. A Te fazer brilhar nos olhos das pessoas, Pai. Pai, examina o nosso coração. Vê se existe vestígios de medo, de arrogância, de orgulho, de autossuficiência, Paizinho, e tira tudo isso de nós. Nos faz entender, Senhor, que uma vida inteiramente entregue, dependente de Ti, é a melhor vida que um filho Teu pode ter, Pai. Abençoa cada um que ouviu essa mensagem, Paizinho. Nos dá uma semana em que possamos Te buscar grandemente, Paizinho, que possamos ter o desejo de aprender mais de Ti, Senhor. Pai, que eu possa diminuir cada vez mais até não mais existir, de modo que Jesus cresça e apareça em minha vida, Pai. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça
eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu quero dar uma boa noite especial a todos que nos assistem. Que você tenha tirado grandes lições essa noite, assim como também tomado grandes decisões. Então, meu irmão, estamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua semana. Até próximo domingo. Tchau, tchau, irmão. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim.